Boa noite a todos. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui na igreja. Queremos cumprimentar também os nossos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer, mais uma vez, e um motivo de alegria estarmos juntos para mais uma vez louvarmos e adorarmos ao nosso Criador. Nós sabemos que nós estamos no meio da semana e há um corre-corre, há uma ocupação geral. Nós sabemos que as pessoas têm seus compromissos, não é? E hoje, mais do que em outros tempos, as coisas são mais corridas, são mais cansativas. Portanto,
nós apelamos a todos que possam se aconchegar aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, no seu carro, que esteja acompanhando o culto desta noite, para juntos, juntamente com a igreja, pudermos adorar a Deus e louvá-lo e glorificá-lo na beleza da sua santidade. É muito bom estar com todo mundo, é muito bom estar mais uma vez presente na igreja, reunido com os irmãos e também falando com você que está acompanhando aí do outro lado da câmera. Portanto, nesta noite, nós queremos convidá-los a começar o culto cantando o número de número 273. Em que passamos por tantas preocupações, não é? Tempo de pandemia, quantas coisas ruins acontecendo ao redor de nós, quantas pessoas estão sofrendo agruras, sofrimentos, pesares, tristeza por perder alguém, tristeza porque tem alguém doente, tristeza por ter um amigo doente, tristeza porque está doente, tanta coisa que acontece. Nós
enfim, cantamos que há um caminho só: confiar em Deus. Não é? Então, você que tem Deus no coração, você que tem Deus na vida, você que tem comunhão com Deus, você que está sempre procurando a presença de Deus, você tem em quem confiar. Que maravilha, não é? Que delícia é poder confiar em Deus. E por falar em confiar em Deus, nós queremos convidá-los a fechar os olhos e juntos falarmos com Deus. Maravilhoso Pai Celestial, nos encontramos na Tua presença mais uma vez, para Te agradecer, Senhor, porque depois de um dia de trabalho, de correrias, um dia de preocupações e labutas, nós nos encontramos na Tua presença, e isto já é um motivo, um grande motivo de agradecimento, porque nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, sair de casa, passar o dia fora e voltar para casa é um milagre do Senhor. E ainda mais, depois de tudo isso, estarmos na Tua casa para juntos Te adorar, é uma bênção que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. E queremos nesse momento pedir ao Senhor que, por favor, venhas visitar os quartos de hospitais, os lares de pessoas que estão passando por problemas de doenças, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas de relacionamento. Nós sabemos que existem tantos tipos de problemas, Senhor, tantas coisas que às vezes não somente machuca, maltrata, mas quantas vezes enfraquece a fé de tanta gente. E nós queremos pedir que, por favor, o Senhor, na sua bondade, faça um milagre acontecer na vida de cada uma dessas pessoas. E que por Tua bondade, por Teu amor e Tua misericórdia, pela graça de Jesus Cristo, sejamos alcançados pelos Teus favores, e assim, Senhor, a cada dia, a cada momento, tenhamos um motivo a mais para sermos gratos ao Senhor. Nós pedimos essas bênçãos, Senhor, porque ver de onde vem toda a desobediência, não é? Desde o Jardim do Éden, ela vem trilhando o seu caminho, e eu digo para os irmãos que ela irá até a volta de Jesus, indubitavelmente. Irá até a volta de Jesus, a desobediência. Então, de onde vem a maldade? Eu já vou responder. Esses males causados por esse povo aí. Então, muitas pessoas falam que a culpa é de Deus. Deus é o culpado disso, Deus é o culpado daquilo. Meus irmãos, existem ateus que são ateus porque leem muito a Bíblia. Só que eles leem exatamente um versículo desse, onde Deus manda matar 3.500 homens aproximadamente. Aí a pessoa que não tem o espírito para ler a palavra de Deus, fala assim: nossa, mas esse Deus que vocês crê, só de uma vez aqui ele mandou matar 3.500 pessoas, é amoroso esse Deus? Então existe esse ateu. Existe o ateu que não conhece Bíblia nenhuma, entendeu? E existe o ateu que sabe dessas coisas e culpa a Deus pelas maldades que existem. Com Deus, meus irmãos, é sim, sim, não, não. Não existe meio termos. Depois você lê em casa Mateus 5,37. Seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. Não existe meio termos. Rapidinho, abre a sua Bíblia aí em Salmo 89, 34, para a gente dar uma olhadinha no que diz lá. Salmo 89, 34. Aí no meio da Bíblia, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham aí, quando acharem aí. Salmos 89, 34, diz assim:
não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Vou ler outra vez. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Amém? Então, meus queridos, porque Deus prometeu todas essas bênçãos que a gente leu no começo aqui. Então Ele não ia modificar nada. Não ia modificar nada por causa disso aí. Agora, veja na sua Bíblia aí, a partir do versículo 15, só para você ler o sobretítulo aí, ó. Os castigos da desobediência. Como Deus não muda sua aliança, vai se cumprir exatamente o que está aqui. Agora acompanhe comigo aí o versículo 3, do capítulo 28. Acharam? Diz assim, ó. Eu separei só alguns versículos aqui de bênção e os versículos de maldição, tá bom? Aí os irmãos podem tirar suas próprias conclusões. Quem é o culpado do sofrimento humano? Por que a nossa vida é tão difícil? Versículo 3 diz assim, ó. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo. O que Deus quer dizer com isso? Que tudo que o homem plantasse na terra daria bom fruto. E se ele levasse para a cidade para vender, ele venderia com satisfação, sem problema nenhum. Se ele fosse obediente a Deus, tudo que ele plantasse daria. Mas a partir do versículo 15, é Deus dizendo, mas se você não obedecer a Deus, a sua plantação não dará nada que se aproveite. Leamos o versículo 38, do mesmo capítulo de Deuteronômio, tá? Primeiro a gente lê o que seria uma bênção no campo e na cidade. Agora leamos o 38. Lançarás, isso é maldição, tá? Porque não cumprir os mandamentos de Deus. Nós sabemos que o povo não foi obediente em nada, não é? Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Pergunta aos irmãos, no versículo 3, a pessoa que é fiel, guarda os mandamentos de Deus, como ele está prometendo aqui, é promessa de Deus. Se você for fiel no campo, a tua semente vingará. Aí eu pergunto aos irmãos, tu sendo fiel, o gafanhoto comeria a tua plantação? O que é que os irmãos? Claro que não, né, irmão? Porque se nós temos um problema e nós não conseguimos resolver, nós colocamos na mão de Deus. Com a minha fidelidade aos mandamentos de Deus, o problema passa a ser de Deus. É Ele que vai resolver, é Ele que vai espantar o gafanhoto. E aí, meus irmãos, eles não cumpriram nada, e a plantação ficou o quê? Os gafanhotos comiam tudo, e a semente aqui não nascia. Hoje, meu querido, e quando nascia, o gafanhoto comia. E hoje, as sementes que nós temos, elas são abençoadas ou amaldiçoadas? Querido, elas estão sobre a maldição, infelizmente. Não pense que o milho que tem na sua casa, que a soja que tem na sua casa, é um produto natural, vindo com a bênção de Deus. Deus permite que você planta, que você colha, porém, todas contaminadas as sementes, a maioria delas contaminada. Já existe feijão contaminado. E eu quero dar uma prova para os irmãos. Quando você entrar no supermercado, procure qualquer produto de milho, qualquer produto de óleo de soja, e você vai encontrar um Tzinho, um triangulinho amarelo com a letra T dentro. Aquilo não é para enfeitar a embalagem não, minha gente. Aquilo significa que a semente que foi produzida, aquele óleo, a semente que foi produzida, aquele salgadinho de milho, aquele fubá, aquele bolo, é transgênico. É o que nós temos para hoje, porque a gente não obedeceu lá no passado. Então, tudo que acontece por causa da desobediência. O milho está contaminado, a soja está contaminada e várias outras coisas. Existe feijão já transgênico. Outra coisa aqui, versículo 10 de bênção. Versículo 10 de bênção, leia aí comigo. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Algumas Bíblias falam temor, né? Temor é a palavra mais certa. Olha, se todos eles tivessem obedecido naquele tempo,
As pessoas olhariam para ele e diziam assim: não, esse povo é santo, nós não podemos mexer com ele. Mas não, o que acontece? Israel foi invadido várias vezes, porque eles desobedeceram. Agora veja aí o que Deus colocou no lugar dele serem santo. Versículo 20, do mesmo capítulo, tá? 28. O Senhor mandará sobre ti maldição. Maldição. Deus não está lá no céu apontando, seja maldito. Não é, porque você não obedeceu, então a maldição que está no mundo cai sobre você. O Senhor mandará sobre ti maldição e confusão. Irmãos, existe confusão no meio evangélico hoje, no meio cristão, existe confusão? Existe confusão de religião? Existem pessoas que matam por causa de religião? No Brasil ainda não tem, mas fora nós sabemos que todo dia cristãos são devorados, não é? Quantas pessoas não morreram por servir a Deus? Então, como a gente não quis ser santo, nós ficamos vulneráveis à confusão. E hoje essa salada mista, nós não sabemos a quem servir. Temos que ler a Bíblia para saber quem servir, porque cada um diz uma coisa com a Bíblia na mão. Existe mais de 35 mil denominações e cada uma prega uma coisa diferente. A Bíblia é uma só, Deus é um só, tá? Então não quer ser santo, então vai ficar na confusão. É o que nós temos hoje. Maldição permitida por Deus. Um versículo de bênção aí, ó, versículo 12. Eu vou pular um pouco aqui. Versículo 12. Diz assim, ó: o Senhor te abrirá o bom tesouro e o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Irmãos, atente para essa palavrinha que diz aqui, ó: o céu, o Senhor te abrirá seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Então, se a gente tivesse obedecido a Deus, a chuva cairia no tempo certo. Vocês entenderam, irmão? Agora lê o versículo 24. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó, e cinza dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. Irmãos, olha só, se eles tivessem sido santos, como Deus queria que eles fossem, Deus prometeu que eles seriam santos, um povo abençoado, que as pessoas temeriam, e daria chuva para abençoar o fruto do seu campo, daria chuva a seu tempo. Mas hoje, no versículo 24 diz que no lugar da chuva, Deus dá pó. E pasme, irmão, nesse momento tem gente clamando por chuva, e tem outros morrendo afogados. Pergunta aos irmãos: Deus está dando chuva no seu tempo? Não está. Ele dá chuva como Ele quer, porque a gente não merecia nem essa chuva que Ele está dando. Mas não é mais no tempo certo. Tem plantações no Nordeste que morrem por falta de chuva, mas tem plantações também que morrem por excesso de água. Cadê a chuva a seu tempo? Não existe mais, devido à minha desobediência, devido à desobediência daquele povo lá, que tinha a faca e o queijo na mão, mas foram desobedientes, e hoje nós estamos aí, uns morrendo de sede e outros morrendo afogados, porque a água está descontrolada, por causa da desobediência. Irmãos, Salmo 103, versículo 3, Salmo 103, versículo 3, por favor. Salmo 103, versículo 3. Diz assim, Salmo 103, versículo 3. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Ou seja, a obediência aos mandamentos de Deus os tornaria o quê? Imune a qualquer doença. Agora, vejamos a maldição da doença que Deus colocou naquele povo por desobediência. Versículo 22, olha só.
O Senhor te ferirá com tísica e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com crestamento, e a ferrugem, e isto perseguirá até que pereças. Irmãos, só um adendo aqui. O Senhor te ferirá com tísica. O que é tísica? A tísica é uma doença que ela se prolonga, ela não vem e vai, ela não vem e se acaba imediatamente. Tísica quer dizer o quê? Constante, de geração, vai passando. Nós estamos vivendo o quê, gente? Uma pandemia. Começou quando? Há 1 ano atrás, né? Ela foi de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós não sabemos qual será o fim dessa pandemia. Antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, já morria gente por pandemia. A varíola é desse tempo. Hoje está completando quase 2 bilhões de pessoas mortas só por pandemia. E Deus disse que a tísica estaria no nosso meio, porque a gente não foi obediente. A tísica está aí, a doença está aí. Porque Deus cumpre a sua palavra, tanto para um fim como para o outro. Se guardar os meus mandamentos, serás um povo santo. Se desobedeceres, a maldição do mundo está aí, vocês passarão por ela, como estamos passando, comendo alimento cheio de agrotóxico. Para você conseguir um tomate, uma batata hoje, que não esteja contaminada, você sabe o processo que você tem que fazer. Deixar de molho 2 horas dentro do bicarbonato, para poder comer um alimento ali que não está contaminado, só por causa da desobediência. Querido, paz na alma. Se eu sou um povo santo, se eu sou um guardador dos mandamentos de Deus, eu tenho o quê? Paz na alma. Mas se eu não sou, se eu sou desobediente, atrevido, não é? Eu vou ficar com o versículo 28, que cabe em cima dessas pessoas. 28, diz assim, ó: o Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com perturbação de espírito, com letra minúscula. Perturbação de espírito. Nós sabemos que no mundo cristão existem pessoas perturbadas com o espírito, devido à desobediência das pessoas. Irmãos, esse capítulo 28 aqui, existe um vídeo muito interessante na internet, e eu tenho quase certeza que aquele vídeo não é montagem, porque ninguém é tão bom ator para fazer um vídeo daquele, tá? Um rabino, um judeu, pregava na sinagoga as bondades de Deus. Ele estava falando do que eu falei aqui, que Deus era bom, que Deus é bom, que Deus promete, que Deus faz, não é? E aí se levanta um homem no meio da sessão, que ele estava ali, e pede a palavra, e o rabino, então, pede para levar o microfone até ele, e o que ele faz? Ele aponta o dedo para o homem e diz assim: você está dizendo aí que Deus é bom, você está dizendo que Ele é isso, que isso, aquilo, mas eu quero que você me explique, se Ele é tão bom assim, por que a maldade no mundo? Se Ele é tão bom assim como você diz, por que uma criança sofre? E o homem falou o que quis, falou lá uns 3 minutos sobre isso aqui. Aí o interessante, gente, a calma do rabino, o Espírito de Deus ali nele, com a calma ali, tranquilidade, ele disse assim: meu amigo, eu quero fazer um trato com você. Eu juro que quando eu não conhecia esse vídeo, e quando eu não conhecia muito bem esse texto de Deuteronômio 28, eu fiquei pensando, gente, o que esse homem vai responder? As perguntas dele já foram minhas um dia, e eu estou curioso para saber o que esse homem vai responder. Eu não conhecia esse texto aqui, tá? Aí ele fez o seguinte trato com ele: se eu provar para você que Deus não é culpado da maldade humana, você vem para o nosso lado? Aí o homem ficou balançado.
E ele então insiste. Eu só te respondo, uma tática de Jesus, né? Eu só te respondo se você, no final do que eu ler, você concordar comigo. E aí o vídeo diz, a gente vê o vídeo dizendo que o homem fala assim, ó, sim, concordo. Meus irmãos, eu li para vocês aqui, 28, Deuteronômio 28, de 1 a 14, são 14 versículos de bênçãos, mas de maldição são 54 versículos, 54. O rabino começou a ler o 28, e o homem só assim, olhando assim, ó. E aí depois ele passou para as maldições, e foi falando, e ele fez mais ou menos como eu disse aqui, ele falava uma bênção e falava maldição, falava uma bênção e falava maldição, e o homem tentou interromper ele, não, deixa eu terminar. Depois que ele leu, em resumo, 54 versículos de maldição, ele baixou o semblante e fez a pergunta para o homem: é Deus culpado da maldade humana? Ou é o homem culpado por não obedecer os mandamentos de Deus? E o vídeo termina dizendo que aquele homem afirmando: Deus não é culpado do sofrimento humano. Então você aceita vir para nós? Então aquele homem vem lá do fundo e atravessa o corredor, não é? E chega aqui e ele se converte, é lá no judaizante lá, se tornou um judeu, não é? Um prosélito, mas aceitou, né? Meus irmãos, eu quero encerrar com mais uma ilustração. Mas os irmãos já entenderam que a culpa é nossa, né? Por não obedecer os mandamentos de Deus, não obedecer às regras de Deus, é que nós estamos vivendo o mundo que está hoje, não é? Temos Jesus Cristo que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, não é? Por mais que você seja fiel hoje, por mais que você seja obediente, você vai continuar comendo alimento contaminado, você vai orar por chuva e Deus vai mandar no tempo que Ele quiser. Mas a gente tem a seguinte frase de Jesus: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Amém? E eu quero terminar contando uma ilustração de confiança, irmão. De confiança do hino que a gente contou. Nos Estados Unidos, um pequeno sobrado estava pegando fogo, e na terceira laje, com a 3 lajes é mais do que sobrado, né? Acho que é um predinho. E todo mundo correu, começou a pegar fogo, todo mundo saiu, exceto 3 crianças que ficaram na janela do quarto da terceira laje. Então as pessoas correram para ali, chamaram os bombeiros. Enquanto os bombeiros não vinham, eles colocaram umas colchão ali, que tinha ali, e falaram para aquelas crianças pularem. 2 delas, 10, 8 e 5, uma coisa assim. A de 10 e a de 8 pulou em cima do colchão. Mas a de 5 anos, ela chegava na janela, mas não pulava. E as pessoas insistiam para ela pular, mas ela não pulava. Sabe por quê? Ela era cega, mas não era surda. Ela ouvia a voz do povo: pula, 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 que a gente se segura aqui embaixo.